Está começando o Rio TV Debate. Esse ano é comemorado os 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. Uma pesquisa recente do IBGE deixou clara que existe uma grande diferença de rendimentos entre brancos, pardos e negros. Essa diferença se estende a todos os segmentos da sociedade. Para entender um pouco mais sobre essas desigualdades, eu converso com Marina Miranda, pesquisadora, e com o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB, Dr. Humberto Adami. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui novamente nesse prestigioso veículo de informação. Obrigado pelo convite. Professora, vamos começar com a senhora. Esses dados são dados de 2017. A gente pode esperar que esses dados permaneçam para esse ano também? Olha, eu acredito que podemos esperar que esses dados agora cresçam, né? Porque toda essa movimentação que a gente tem visto em relação à propagação da cultura negra e dos movimentos de reparação vem trazendo também uma consciência que me parece que durante esses anos todos ficou bloqueada, né? Ficou por debaixo do manto social que institui o racismo no país. Doutor Humberto Adami, o senhor é presidente da Comissão da Escravidão da OAB. Eu queria que o senhor falasse quais são os principais tipos de diferenças que a comissão encontrou. Na verdade, a comissão, ela se dedica a buscar o que na história do Brasil ficou escondido da história oficial, né? E especialmente em relação aos afrodescendentes ou pretos e pardos, na forma do IBGE, ou negros, que são a soma dos pretos e pardos. E durante a história do Brasil, vários desses personagens, lendas, prédios, locais, histórias, foram apagados da história oficial. Isso levou uma série de heróis a serem esquecidos. Não temos memória, não temos a eleição dos heróis brasileiros que fizeram a história do Brasil, que construíram essa nação. E por que o senhor acha que isso aconteceu? Esse esquecimento? A explicação, como dizia Abdias, é sempre o racismo. Não há nenhuma outra forma de explicação que não seja apontar para o instrumento de dominação do racismo em fazer esquecer esses heróis e que devem ser resgatados. Temos alguns exemplos. A história da Esperança Garcia, lá no Piauí, uma africana escravizada, que em 1770 escreveu uma carta reclamando da tortura que ela, os familiares, o pessoal da região, sofria de alguém lá, do capitão da época lá. E ela escreveu uma carta ao governador da província. E essa carta foi achada pelo historiador Luiz Motti, lá da Bahia, e com isso tudo, a história da Esperança Garcia ressurge e o Conselho Estadual da OAB do Piauí transformou agora a figura da Esperança Garcia em primeira advogada do Piauí. Temos a história do Luiz Gama, que por ser preto não conseguiu se formar na Faculdade do Lugar de São Francisco, embora pudesse ouvir, filho de escravos. E aí agora, não só a história do Luiz Gama foi resgatada, o ator Delga Seis da Rede Globo fez um espetáculo que estreia agora de novo aqui na Justiça Federal, transformando a palavra de Luiz Gama uma palavra muito atual, e também Luiz Gama virou o herói da abolição. Nos 5.570 municípios do país, há um herói afrodescendente, ou preto e pardo, ou negro, esperando para ser resgatado. Essa é a história que precisa ser trazida, e esse é o trabalho da Comissão da Verdade, que tem não só a Comissão Nacional, mas já em 15 comissões estaduais e várias comissões municipais. Esse trabalho é que a Comissão da Verdade ele vai buscar, vai resgatar, que já está sendo feito em muitos departamentos de história. E com isso você vai combater o racismo da atualidade, vai mostrar para uma parcela da população brasileira por que você tem que fazer ação afirmativa, por que você tem que fazer cota, inclusão da população afrodescendente da atualidade e que está afastada da primeira linha, da primeira frente da população brasileira. É como se você tivesse o velho
triângulo onde a população brasileira está no fundo, a população negra brasileira está no fundo, e na medida que você vai subindo, a população branca está lá como se estivesse na Dinamarca. Nós tivemos vários episódios disso. Então, essa linha da resgate da história do negro brasileiro com o combate ao racismo da atualidade, eles têm que funcionar para você sair daquela discussão do eu sou contra a cota, eu sou a favor da cota. Isso já passou. O Supremo Tribunal Federal já teve 2 julgamentos falando da constitucionalidade da ação afirmativa, da inclusão, de baixar aquele percentual. E quando eu estava na universidade, o ministro Joaquim Barbosa, todos lá na UNB, era de 2%. E 98% de não negros. Isso já baixou, já deve estar, os últimos números que eu vi estavam em 35%. Mas isso você pode continuar batendo em todos os lados. Partidos políticos, grandes empresas, mercado de trabalho, na própria universidade, no emprego público federal. E com tudo isso, a OAB se soma de várias formas nesse aspecto de combate a essa desigualdade toda que é o que a gente tem. Quando a gente fala sobre desigualdade racial, o tempo todo é você brigar e falar da reparação da escravidão. Porque tudo isso é reparação da escravidão e mais um pouco. Agora vamos continuar falando um pouquinho mais sobre dados, né? Agora com relação à violência. Dados da ONU dizem que a cada 23 minutos um negro jovem morre no país, né? Aqui no Brasil. Como você, Marina, avalia essa situação? Essa questão do genocídio é uma questão que, para a pesquisa, né, no que diz respeito à questão racial no Brasil, ela ainda é fracionada de forma a não dar conta da realidade que o negro atravessa durante séculos e séculos de abandono, né? Eu não gosto de falar genocídio da juventude negra ou violência contra a mulher, porque eu acho que isso minimiza muito a questão de fato, né? Quando a gente fala do genocídio da juventude, a gente precisa incluir quais são os aspectos psicológicos na vida de uma mulher. Quando a gente fala do genocídio do homem negro, isso também tem impacto na saúde da mulher negra. Isso também destitui aquela criança de um ambiente familiar salutar. Então, eu prefiro falar em genocídio da população negra, eu prefiro falar que, até porque eu acho que a reparação está pensando a conjuntura desses fatos, né? E a academia, né? As pesquisas, a gente sabe que os pesquisadores são obrigados a optar por um recorte, mas é absolutamente importante tratarmos esses dados de forma conjunta, porque isso impacta em toda a população e esse trabalho de reparação é imprescindível para que de fato, essas memórias possam desbloquear a população negra e a população racista brasileira, né, da sua insistente tentativa de bloquear essas iniciativas. Doutor Humberto, a justiça brasileira, ela está atenta às lutas do movimento negro em busca de igualdade? O que o senhor pensa a respeito? Na verdade, a justiça brasileira, o judiciário brasileiro, faz parte da sociedade como um todo. Então, ele está aprendendo a lidar com esses assuntos. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, o IARA, o instituto que nós criamos em 2003, 2005, tem sido um instrumento de levar esses temas, que até pouco tempo eles frequentavam um pouco. O movimento negro também, acho que tem, não vou dizer culpa, mas ele tem uma responsabilidade, vamos dizer assim, com muitas aspas, mas ele optou por não fazer do direito, do braço do direito, uma das suas formas de combate. E eu, particularmente, discordo. Há muito tempo que eu venho falando que o direito é uma forma de combate. Aí diz assim, não, mas é melhor usar política, ciências sociais. Mas o direito é a grande ferramenta. Nós estamos vendo que tudo tem sido decidido no Supremo Tribunal Federal. As grandes conquistas têm sido decididas ou no Legislativo ou no Judiciário, mas elas acabam sempre no Judiciário. Então, nós tivemos as cotas
tanto na educação quanto no emprego público, decidido no Supremo Tribunal Federal. E se você não tem uma tradição de ir ao Supremo Tribunal Federal ou ir ao Poder Judiciário, você acaba, vamos dizer assim, mancando, né, nessa caminhada. E essa é a nossa... Nós temos que levar e transformar muitos dos militantes em juristas, em advogados. Nós temos que ter advogados para a população quilombola, para a questão da mulher negra, a questão do genocídio do jovem negro é absurda, como a falta de possibilidade de acionar o sistema judiciário. Então, nós temos que ter advogado para tudo isso. E acabamos não tendo, ficamos aí na muleta do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que tem outros assuntos para tratar. Então, eu tenho dito que precisa ser investido muito na formação de estagiários e jovens advogados. Você acredita que isso acaba ficando para segundo plano, doutor Humberto? Claro, porque você chega hoje numa delegacia. Então, como a violência não é só uma violência com o negro, é uma violência geral da sociedade, mas você chega lá, o delegado tem um crime de sequestro, um crime de homicídio, infanticídio, coisa e tal. Então, tem um cardápio grande. E aí, você tem o xingamento, né, que é um crime de racismo, mas ele acaba quase que deixando para segundo plano. E aí temos que descobrir também formas novas de fazer esse enfrentamento ao racismo no dia a dia. Eu acho que soma-se a isso a falta mesmo de disponibilidade, né, porque o jurista ele não está fora da formação social brasileira, onde a democracia racial ela acaba sendo um mote para que a questão racial, né, a real violência contra a população negra seja combatida. Quem são esses juristas, né? Isso está identificado. O problema é que você tem que levar as ações para o judiciário. Até pouco tempo atrás, essas ações não chegavam lá. E por opção de muitos militantes, eu falei com muitos, eles discutiam, por exemplo, há alguns filmes aí de personalidades que estão hoje aí, hoje já estão, vamos dizer assim, já com certa idade, mas eles discutiam se o movimento negro ia adotar cotas ou não ia adotar cotas. Tem filmes de pessoas que estão hoje aqui dizendo assim, não, mas nós não queremos cotas. E cotas foi o grande mote de discussão adotada em 2001, 2003, começou aqui na UERJ, depois foi para várias universidades, mas foi a grande mola propulsora da discussão, inclusive do combate ao racismo. Mas eles discutiam se queriam ou não ação afirmativa. Tem filmes isso aí. Mas essa discussão, ela também foi muito derrubada, né? Porque o que se dizia na época era, não, a cota é racismo. Né? A população negra não precisa da cota. Sim, mas os próprios integrantes do movimento negro não queriam. E o que se viu depois, no fato, é que a adoção da ação afirmativa através de cotas e de outras coisas também, ela foi a grande propulsora do ingresso não só na educação, nas universidades, mas também agora no emprego público. O que está acontecendo é uma revolução. O número de jovens negros, não tão jovens assim, que estão ingressando no mercado de trabalho, na universidade, é uma revolução silenciosa. Você tinha até pouco tempo esse índice que eu falei de 2%, e ele está sendo quebrado. E aí não é só cota, tem ProUni, tem FIES, tudo bem. O pessoal do PT vai dizer, mas foi só o governo Lula e a governo Dilma, o governo Dilma que foi, e foi mesmo. Eles fizeram muito mais do que todos os outros, mas fizeram muito menos do que precisa. E precisa muito mais. Na verdade, o fosso da questão da reparação da escravidão, e aí quero lembrar dois personagens que me ensinaram muito, como o mestre Iedo Ferreira, o movimento de reparação pela escravidão, e também o professor Júlio Tavares, que fala do trauma coletivo, que é essa questão produzida. Ninguém quer falar, você chega na Bahia, eles não querem falar sobre a reparação da escravidão, quer falar sobre afroempreendedorismo. É verdade. Não tem nem a comissão de lá, não andou. A comissão da... Como é que você vai falar sobre a reparação da escravidão se a Bahia não está entrando nisso aí? E precisa espancar esse problema até o final para abrir essa discussão em todos os lados. Então, hoje, meu tema principal é falar sobre a reparação da escravidão negra no Brasil.
A gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o Rio TV Debate, hoje falando sobre igualdade racial. No bloco anterior, fizemos um panorama geral da situação dos negros no país. A ideia para esse segundo bloco é tentar entender como e por que chegamos nessa situação. Doutora Adame, por que a gente continua tendo tanta desigualdade? Tínhamos uma escravidão e vários anos se passaram e a gente ainda permanece com essas desigualdades, por quê? Eu acho que essa grande discussão da sociedade brasileira daqui para muitos anos. E acho que a sociedade brasileira não sai, o Brasil não sai desse atoleiro que ele se encontra, enquanto isso não for para o dia a dia da discussão. Se você observar, nas últimas eleições presidenciais, esse tema não entrou. Então, quando a gente fala da questão da mulher negra, da questão da juventude negra, que é assassinada em todos os lugares, em todas as cidades do país. Você vai para a população quilombola, nós tivemos agora o julgamento do decreto 4887 sobre demarcação de terra quilombola. A política quilombola está parada há 15 anos, né? Ficou só discutindo, o decreto é constitucional ou não é constitucional. E você tem 5 mil comunidades quilombolas reconhecidas e pouco mais de 200 demarcadas, com direito à terra. Então, quer dizer, um outro atoleiro, que o país não sai desse atoleiro e, na verdade, quais são os grandes problemas? Desigualdade entre pobres e ricos. Mas, na verdade, os mais pobres são os mais pretos. E aí, você não tem possibilidade de mudança. Então, enquanto esse tema, que é o racismo, mas que está com base na reparação da escravidão, que é o grande problema brasileiro. Você não vai sair, o Brasil não vai sair desse atoleiro e jamais vai virar uma sociedade, um país de primeira linha, enquanto ele não resolver esse buraco como esse daqui, que é o problema da reparação da escravidão. O trauma coletivo que o professor Júlio Tavares fala e que o Iedo Ferreiro, com 84 anos, vem falando aí há um tempão, né? Marina, a gente vive num país que a maioria é negra, né? Como é que a gente pode justificar tantas ações de racismo aqui? Eu acho que a gente tem que começar a dar o nome certo, né? Quando a gente fala preconceito e racismo, nós não estamos falando de algo conceitualmente pontual, né? A população negra, ela continuamente, ela nunca deixou de viver o holocausto que foi a escravidão. A escravidão também precisa começar a ser pensada da forma com que ela é. Ela é um holocausto que acomete grande parte dessa população, né, que é majoritariamente negra, né, independente das questões de miscigenação. E eu acho que a partir do momento em que a sociedade brasileira vestir a carapuça, né, como aconteceu com os judeus, que o que há é um holocausto, esse holocausto é contínuo, que há um prejuízo cognitivo, psicológico, como bem diz o doutor Júlio, que é meu orientador, por acaso, e que isso deixa um legado para a população que ainda está vindo, né? As nossas crianças já entram dentro do esse processo de holocausto e o que vai esbarrar na educação, na forma com que as instituições se relacionam, não só jurídicas, mas na academia. E o que eu vejo é que essas instituições que circulam esses conceitos, elas têm medo de falar de holocausto, né? Porque o holocausto, ele começa, falando em holocausto, a gente começa a pensar numa reparação jurídica como uma reparação de responsabilização do Estado, uma reparação em grande escala. Então, eu acho que o que não tem, nós ainda não temos instrumentos, inclusive instrumentos teóricos suficientes para dar conta de falar dessas desigualdades, porque não são apenas desigualdades, são mortes culturais, psicológicas, no sentido do trauma, e aí a população não consegue dar conta. Agora é comum, doutor... Não, eu acho que tem instrumento suficiente, o que falta é implementação, falta começar a resolver o problema para ele ser resolvido. Eu vejo a formulação de teorias, de estratégias, de leis, inclusive, que elas não saem no papel, elas ficam lá
e muitas vezes numa elucubração mental e muito na academia, e que elas não passam para a estratégia do dia a dia. Por exemplo, Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Você tem aí a implementação de uma política pública que começou em 2003. Eu já denunciei de todas as formas a não implementação via Ministério Público, via defensorias, via quando eu fui ouvidor da CPI, nós fizemos a provocação direto nas universidades. Eu assinei 1.200 ofícios para todas as universidades, privadas, públicas, estaduais e federais, dizendo assim, o que o senhor tem no seu programa pedagógico sobre história da África e cultura afro-brasileira. Quando acabou, eu saí de lá da ouvidoria, fizemos o professor Antônio Gomes da Costa, que é o responsável pelo caso lá do Monteiro Lobato, caçada de Pedrinha, ele que denunciou. Nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e fizemos mandado de segurança contra o presidente da República, o ministro da Educação e os 40 reitores. Por quê? Através da lei de 40 reitores das universidades federais, das universidades federais. Os 40 reitores, com a lei de acesso à informação, nós perguntamos, o senhor tem professor de História da África e Cultura Afro-Brasileira na sua universidade? Não. O senhor tem a matéria no currículo, História da África? Não, não tem. Se não tem professor e não tem a matéria, como é que está cumprindo a danada da lei? E aí ameaçamos com a improbidade administrativa. O mandado de segurança ainda está lá, com a ministra Rosa Weber. Mas, logo a seguir, muitas universidades passaram a fazer o edital de convocação de professores. Quer dizer, a litigância estratégica, e é isso que eu digo que o uso do direito, ele funciona assim. Você vai lá, arma, ameaça e as soluções vão sair. Muitos concursos acabaram logo em seguida, no ano seguinte, as universidades responderam com concursos para admissão de professores de História da África e Cultura Afro-Brasileira, que é a forma de capacitação. Professor, mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, eu acho que a gente também tem que começar a pensar essas perspectivas a partir da mentalidade do país, porque o que acontece? A lei está aí, né? A gente tem juristas que tomam iniciativas como o senhor tomou, só que quem são os professores que estão nas escolas, Mas né? isso aí, você diz assim, não tem ferramenta. Eu estou dizendo que tem ferramenta. Tudo que eu faço com o IARA tem previsão na legislação. Mesmo antes do Estatuto da Igualdade Racial, você tinha. Aí é o exemplo da advocacia, é o Sobral Pinto, que quando não tinha mais lei, usou a questão da lei dos animais para soltar lá o Prestes. Então, o que falta é investimento no direito e a adoção do direito como um instrumento de primeira linha. O que eu digo é o seguinte, eu não concordei, não existir ferramenta. Existem ferramentas. Eu quis dizer assim, eu acho que essa questão da reparação, né, o Instituto Oju trabalha com a memória. E o que é importante? Quando a gente acessa essa memória do Brasil em relação à história do Brasil, à história negra do Brasil, os próprios negros, eu estou falando de sociedade, não estou falando de instituição, né? Os próprios negros começam, como exemplo da UF, a acionar esses instrumentos que existem, né? Porque foi o coletivo de negro da UF que trouxe uma professora exigiu a disciplina de Sociologia das Relações Raciais que não tinha na Sociologia. Né? Foram os próprios alunos. E aí eu acho que o instrumento precisa funcionar com a força da sociedade, né? Porque as barreiras estão aí, a universidade não estava interessada. Né? Os professores da escola, majoritariamente, e precisa se dizer isso, né, evangélicos, também não estão interessados em aplicar a lei. Ninguém está interessado. Esse assunto não é um assunto que... Depois, olha, a Comissão Nacional... Eu acho que até vai até um determinado momento, mas depois dá uma travada, não é isso? A Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra, no Brasil, do Conselho Federal da OAB, ela está estabelecida hoje em 15 seccionais da OAB, ou seja, em 15 estados, e em várias subseções municipais. Elas estão trabalhando independentemente, buscando os tais personagens, dados, cada um está fazendo o seu herói local. Então, inclusive, precisa saber qual é o herói local daqui do Rio de Janeiro, já que a gente está na Câmara dos Vereadores. E queria não deixar de falar também, prestar nossa homenagem à vereadora Marielle Franco, que foi barbaramente assassinada, uma mulher que falava da comunidade dela, das coisas que estavam
presentes no local dela e que estava despontando aí, que foi covardemente assassinada recentemente e que até agora não se tem ainda as respostas eficientes. E gera um pouco de dúvida se na realidade foi um crime político ou racial. Não é isso, doutora Dami? Claro, um crime político, sem sombra de dúvida, mas um crime racial também, porque a plataforma da vereadora era falar do lugar onde ela vivia. Quem mais iria falar do assassinato daquele rapaz que ela denunciou e que logo na primeira hora foi dito assim, mas foi porque ela falou da pessoa que estava, do rapaz, acho que era o Matheus, que foi assassinado lá, supostamente assassinado pelos policiais do batalhão. Ora, ela que vivia lá, ela que era a congressista e estava eleita para falar dos problemas dos seus locais, dos seus vizinhos. Então era isso que ela fazia, não estava, e era o que ela estava fazendo. Então, me parece que isso serve, inclusive, para qualquer outro ou outra negra que se dedique a esse tema. Você tem assassinatos de pretos e pardos, de negros, de afrodescendentes, em todos os locais do Brasil, com essas pautas todas. A comunidade quilombola, todo dia tem gente assassinada. Se você não falar, doutor quando é que Humberto, a gente tem que interromper, precisa vai fazer falar, mais um breve intervalo, mas a gente volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Rio TV Debate, hoje falando sobre igualdade racial. Marina, como a gente pode pensar em possíveis soluções? O que pode ser feito para mudar esse cenário? Olha, eu acredito num conjunto de providências que podem ser tomadas, né? O Instituto Oju trabalha com o resgate de memória, né, da população negra e trazendo, inclusive, materiais que façam... de outros lugares, para que a gente entenda que nós temos uma cultura que funda outras culturas, isso não pode deixar de ser dito, e que essa cultura se mantém viva no processo de resiliência no Brasil. Né? Então, dentro dos nossos quilombos estão presentes a história ancestral, né, desse país no que diz respeito a todos os seus aspectos culturais. Acredito também que a gente tem que começar a olhar para essas questões raciais, mas numa perspectiva também do trauma, de como essas subjetivações, de como a democracia racial acaba blindando, é até um conceito que é o Dr. Júlio Tavares que traz, uma blindagem racial que não permite com que a população negra possa desenvolver uma análise crítica de fato da sua condição de holocausto. Doutora Dami, medidas alternativas a ir para a cadeia, como, por exemplo, pagar serviços para a sociedade, seria, na sua opinião, uma outra alternativa para a dano moral? Sim, do crime de racismo a cadeia está cheia, não cabe mais ninguém e a sua maioria é pobre, que na sua maioria é preta. Então, acabam deixando de lado e acaba acabando na impunidade. Acho que medidas alternativas terão que ser estudadas e sim, as medidas de cunho, não de restrição de liberdade, mas imputação não só de dano moral e também de penas alternativas, elas devem ser abordadas urgentemente. Mas eu acho que também não precisa ser só uma coisa repressiva. Outro dia, eu estava numa discussão dos conselheiros do MEC e eles disseram assim, a gente está tão acostumado a falar mal que esquece de falar das coisas que não dando certo. Na Lei da História da África tem muita coisa dando certo e a gente só diz que não tem implementado. Mas tem muita implementação que não ocorre como política pública, mas ocorre como esforço pontual de professoras e professores no Brasil. Então, eles acabam deixando de ser reconhecidos os que estão trabalhando e dando certo. Talvez, então, buscar o reconhecimento desses fosse um caminho mais certo e exaltá-los, trazer esse esforço pontual. Mas se você olhar, eu tenho andado o país inteiro e você vê muita coisa sendo feita lá
em professoras de município que estão fazendo aquele trabalho de formiguinha lá. E elas acabam esquecidas dessa coisa toda de dizer que não está sendo implementado. Acho que os governantes, especialmente, olha, eu já andei em muitos lugares e vejo que as pessoas que às vezes vão para o governo esquecem de onde eles saíram e o que eles foram fazer lá. É preciso sempre lembrar isso, porque as pessoas chegam lá e acabam só falando de eu, meu currículo, meu Lattes, e não fazem o que elas foram para fazer lá. Então, na opinião do senhor, como manter essas conquistas e, ao mesmo tempo, avançar? Eu acho que não tem outro jeito. É guerra total, né? Guerra mesmo total, permanente, e acho que outro dia a professora Maria Sueli Rodrigues, da Universidade Federal do Piauí, nós fomos aqui no quilômetro do Bracuí, e ela voltou lá dizendo assim, uma das comissões que mais trabalha na OAB é a Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Por quê? Ela está falando sobre reparação da escravidão. E isso é a coisa mais importante. O falecido senador, sempre senador Abdias Nascimento, tem um artigo que fez muito sucesso, que dizia assim, o debate é a vitória. Então, hoje eu estou adotando isso. O debate é a vitória. Então, falar sobre reparação da escravidão é a coisa mais importante, inclusive para combater o racismo contemporâneo e a desigualdade racial. Porque é isso que vai motivar a adoção de soluções. Todas essas soluções, elas vão ser buscadas com o pessoal da academia, com o pessoal da política, com o pessoal, inclusive, da advocacia. Mas investir em jovens, investir em solução que vá dar, que talvez não seja no tempo de agora, mas no tempo de amanhã nós vamos ter, sabendo que o futuro trará respostas que muitas vezes estão fincadas no que os do passado já plantaram. Infelizmente, o nosso tempo está terminando, a gente precisa ainda ir para as considerações finais. Pesquisadora Marina, suas considerações. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, estar aqui ao lado do Dr. Adame. É uma oportunidade, assim, que... Muito obrigada, lhe admiro muito. E, em nome do Instituto Oju, gostaria também de dizer que o Instituto Oju é uma instituição que investe exatamente no que o professor Adame está falando, né? Nós damos formação para professoras de escola municipal, incentivando, porque há um bloqueio ainda das instituições de ensino em permitir que essas professoras atuem com a aplicação da lei, né? Atendemos também dentro dos DEGASES, fazendo esse resgate de memória pela via da imaginação, da imagética. Concordo plenamente com o doutor Adame. Eu acho que precisa do incentivo, eu acho que isso precisa vir também da mídia, né, das instituições jurídicas em apoio mútuo. E é isso, gostaria de agradecer a presença aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, doutor Humberto Adame. Eu só tenho a agradecer, obrigado pelas referências religiosas. O Instituto Oju, inclusive, é amigo da corte. Exatamente. Num caso muito importante que se deve dedicar aqui a atenção, é que o prédio de docas, ali no Cais do Valongo, ele está em litígio lá porque uma ONG lá da cidadania, da fome do Betinho, né, dedicada ao combate à fome do Betinho, ela está lá instalada, ela não tem permissão de uso e está em litígio e já tem uma ordem para ela se retirar de lá. E eles ainda disseram que não tem nada a ver com a escravidão negra. Mas como? Eu botei lá no processo, que eu estou como amigo da corte, eu coloquei toda a candidatura do Cais do Valongo, são 500 páginas, a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade da Unesco, que é formado no tripé Cais do Valongo, as pedras que foram achadas, o cemitério dos Pretos Novos, lá da querida Mercedes, e o Quilombo Pedra do Sal, do Damião Braga. Esse tripé forma a candidatura do Cais do Valongo, que foi acolhida pela Unesco como um dos 20 sítios mais importantes. A gradação que tem o Cais do Valongo como patrimônio da humanidade é a mesma do patrimônio do campo de concentração de Auschwitz, do Holocausto Judeu. E não foi dada a menor bola até agora, a verdade é essa. Não deram a menor bola. Então, a primeira coisa é desocupar o prédio de docas.
a ONG lá da cidadania, se acha outro lugar para ela continuar o seu importante trabalho de combate à fome, mas aquele prédio que foi feito por André Rebouças, ele tem que ser dedicado totalmente à memória da escravidão, e não é só a memória da escravidão para homenagear a escravidão, é para trazer esse combate ao racismo do contemporâneo. É preciso, alguns dizem assim, eu não tenho nada a comemorar no dia da abolição da escravidão. Eu falei, eu queria trazer a sua bisavó, a sua tataravó, que estava lá debaixo do relho, para você falar lembrar, aqui. falar para ela. Você discutir para ela lá, seu infeliz com a filha. Então, é só uma brincadeira, mas a gente tem que... E é guerra total, na verdade é isso. É isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer receber vocês aqui. E o Rio TV Debate fica por aqui. Até a próxima.